Olá, olá, bom dia, segunda série. Hoje, segunda-feira, né, caminhando aí para os finalmente, para as últimas semaninhas, a última semana, na verdade, né, do nosso mês de setembro. O tempo está passando, o tempo urge. E bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro de filosofia, né, nesta manhã de segunda-feira. A partir desse momento, vocês estão sendo gravados, né? Já começamos aí a gravação da nossa aula, a gravação da nossa live. E no café da manhã de hoje, nós temos dois grupos que vão nos ajudar, que vão colaborar conosco nas reflexões que nós já vínhamos fazendo há um certo tempo, tentando linkar filosofia e ética, né, dentro dessa proposta de trabalhar alguns pensadores no campo da ética moderna e contemporânea, né, e algumas teorias éticas que foram importantes do século XVIII para cá. Né? Nós já tivemos aí um grupo que maravilhosamente apresentou Nietzsche e Sartre, dois grupos, né, maravilhosamente apresentaram Nietzsche e Sartre. Depois, maravilhosamente também, dois grupos apresentaram Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. Né? E agora, hoje nós vamos ter abrilhantando, vamos dizer assim, o nosso momento, abrilhantando o nosso encontro, o grupo 5, que vai trabalhar Habermas e a ética discursiva, e o grupo 6, que vai trabalhar um pouquinho o cuidado de si, a partir de um teórico bem interessante chamado Peter Singer. A partir de agora eu vou dar a palavra para o grupo, né? E o grupo tem o tempo que julgar necessário para fazer as suas considerações. Léo, meu querido, é com você. Manda ver, João. Então vamos começar. Este trabalho tem a finalidade de falar sobre a teoria da ética discursiva de Habermas, onde apresentaremos um pouco da história dele e explicaremos a sua teoria. Aqui esperamos explicar e deixar entendível para qualquer pessoa sobre o nosso tema e não deixar lacunas em branco. Professor, dá para me ouvir? Então, vou falar um pouco sobre a biografia do Habermas. Jürgen Habermas nasceu em Düsseldorf, na Alemanha. Só fazendo uma auxílio aí. Utiliza a pronúncia Habermas. Habermas, tudo bem. Isso. Ele nasceu em Düsseldorf, Alemanha, em 18 de junho de 1929, em uma família protestante em que seu pai era pastor. Desde jovem, ele se dedicou à leitura de clássicos da literatura ocidental e aos escritos de Karl Marx, ainda que essas obras foram proibidas na Alemanha durante o nazismo. Após concluir o ginásio, ele estudou filosofia, história, economia, literatura alemã e psicologia nas universidades de Göttingen, Zurich e Bonn. Ele se doutorou em filosofia no ano de 1954 na Universidade de Bonn. E entre 1956 e 1959, ele foi assistente de Theodor Adorno no Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt. E em 1981, ele publicou a sua obra mais importante, A Teoria da Ação Comunicativa, um tratado sobre a democracia deliberativa. E ele também recebeu diversos prêmios pelos escritos e pelos livros pelas obras que ele produziu. Entre eles, nós podemos citar o prêmio Sigmund Freud em 1976, o prêmio Cultural de Hessen em 1999 e o prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão em 2001. E agora o Paulo vai explicar melhor para vocês sobre a teoria dele da ética discursiva. Dá para escutar, professor? Então, Habermas, ele tinha um modelo teórico dele, visava muito argumentos, o uso do discurso e os juízos éticos, certo? E o principal ideal dele era de que uma norma só podia ser validada, justificada, se ela fosse discutida por pessoas que tivessem opiniões diferentes. E não só uma pessoa como eu vou dizer, só um lado da moeda, certo? E ele também acreditava que
os princípios morais das necessidades da imposição dos indivíduos engajados no discurso justificavam calma que eu perdi o nome, essa norma. Ele contradizia um pouco de Kant, já que Kant extraia princípios morais da necessidade da imposição da razão subjetiva do mundo. Calma aí que o Danilo vai estar. A gente pode concluir nesse trabalho que os filósofos citados apresentam ideias semelhantes, tendo em vista que Habermas ele defende a tese do Kant, segundo a qual o ser humano deve ser sempre tomado como fim e não como para realização de um interesse particular. Acabou. Pronto, concluí. Concluíram, grupo? Oi, olá, olá, olá. Discursivo, onde os filósofos apresentam ideias semelhantes, tendo em vista que ser sempre tomado como fim e não como um meio para a realização de um interesse particular. Concluíram ou tem mais alguma coisa para falar? Já concluímos. Concluiu a apresentação? Ótimo. Beleza, tivemos aí o grupo falando sobre Habermas. Você só tira para mim, o Eric ou o Léo, por gentileza. Isso, obrigado, para eu colocar a apresentação do outro grupo, para a gente poder seguir, né? E se sobrar tempo a gente comenta e faz perguntas. A gente tem então aí a apresentação do grupo 5 sobre a ética discursiva em Habermas. Né? Depois, se a gente precisar, a gente volta nisso. Por que uma ética discursiva, né? A gente volta nisso novamente, se a gente tiver aí tempo para isso, né? Vamos ver como é que o tempo vai nos auxiliar ou não aí nesse procedimento. Grupo 6. Grupo 6, quem começa? Professor, está me ouvindo? Perfeito. A audição está perfeita. Pode começar. Bom, primeiramente, bom dia. Nosso grupo é o tema 6, que é Peter Singer e o princípio de igualdade, e os integrantes são eu, Marcos Gonçalves, o Ernesto, o Kevin e o Pedro. Introdução. Este trabalho tem por finalidade comentar um pouco sobre o princípio da igualdade de Peter Albert David Singer, que é um prestigiado filósofo, professor e humanista australiano, que atua na área de ética prática, tratando questões de ética de uma perspectiva utilitarista. Objetivos. Nesse trabalho, tentaremos explicar a todos quem foi Peter Albert David Singer e seu pensamento filosófico sobre o princípio da igualdade. Professor, não está escrito aí, mas eu vou falar um pouco sobre a biografia dele. Como o Marcos disse, ele foi um filósofo e professor australiano. Ele foi professor da Universidade de Princeton e nos Estados Unidos, essa universidade. Ele nasceu dia 6 de julho de 1946. Ele tem 74 anos, ele não morreu ainda. Ele dizia que foi influenciado por Karl Marx, Jeremy e não sei o nome desse cara, Johann Stuart Mill.
e ele teve 3 filhos e formou na Universidade de College, em 1971. O professor, eu vou dar continuidade na biografia. Ele ocupou 2 vezes a cadeira de filosofia da Universidade de Monash, em Melbourne, que foi onde ele nasceu. E ele também, lá, ele inaugurou um centro de bioética humana. Em 1996, candidatou-se ao Senado australiano pelo Partido Verde Australiano, mas não conseguiu ser eleito. Em 1999, foi nomeado professor de bioética do Centro de Valores Humanos de Princeton e se mudou para os Estados Unidos. Em 2004, ele foi reconhecido como o humanista australiano do ano pelo Conselho das Sociedades Humanistas Australianas. Fora dessa vida acadêmica dele, Singer é mais conhecido por seu livro Libertação Animal, que foi publicado originalmente em 1975 e foi uma obra considerada fundadora dos direitos dos animais. Tá dando para me ouvir? Eu vou falar um pouco do desenvolvimento, que eu ia dividir também com o Pedro, só que a internet dele está muito ruim e eu vou apresentar sozinho essa parte. Mas quando o Peter Singer se refere à igualdade, ele diz em questão da dor, onde não importa se é um humano, animal ou qualquer outra coisa. O exemplo que ele dá quando se refere aos animais é, por exemplo, um ser X e um ser Y. Se a dor do ser X, mesmo que animal, for maior que o Y, o interesse de aliviar essa dor vai acabar sendo maior. Quando se refere ao aborto, ele diz que ele se refere ao feto como um ser sem consciência, mas mesmo assim deve ser levado em conta seu interesse de aliviar essa dor. E na eutanásia, ele fala que é um método onde deve ser utilizado para qualquer pessoa que esteja passando por uma dor insuportável, por exemplo, uma criança que esteja com alguma doença incurável ou que não esteja respondendo aos tratamentos. E quando se refere ao infanticídio, ele também relaciona ao aborto, dizendo que não importa a idade ou algo assim, todos os seres devem estar livres dessa dor e passar pela felicidade. Mais alguma coisa, grupo? Ele falava que tipo, a vida de um animal é a mesma coisa que a vida de um ser humano. Ele defendia muito isso. Aí eu vou falar também a conclusão, que a gente concluiu que o Peter Singer foi um importante filósofo e fundador de um princípio ético extremamente importante para os seres humanos, como a moralidade do aborto, do infanticídio, entre outros. Viram? Sim, sim. Ótimo. Concluíram rápido, né? Deram uma acelerada aí, concluíram rápido, mas de boa. Vamos lá pegar essas ideias agora e conversar sobre elas, né? A gente tem muito tempo ainda. Meninos, pergunta para o grupo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês estão numa palestra e cujos temas apresentados nessa palestra fossem ética discursiva ou razão discursiva, né? E princípio de igualdade. Vocês teriam saído, vamos dizer assim, sem nenhuma dúvida acerca de nenhum tema desse? Ou teria ficado alguma questãozinha, alguma pergunta acerca desses temas? O que vocês acham? Para a gente poder pegar essas dúvidas, né, pegar essas questões que ficaram e conversar a partir delas. Então, a gente tem duas temáticas que os grupos trouxeram a partir das duas exposições, das duas apresentações. Um grupo tentando tentou nos apresentar
a ideia da ética discursiva, ou da razão comunicativa, né, dentro do pensamento de Habermas. O outro grupo trazendo a questão do princípio de igualdade a partir desse importante pensador, né, contemporâneo, Peter Singer. Dúvidas acerca dessas duas temáticas? Imagina que eu coloco na prova, quando a gente voltar, ou qualquer exercício desse aí, para você fazer uma síntese, explicar, né, em síntese, de maneira resumida, o que quer dizer razão comunicativa ou ética discursiva, né? Esses conceitos são bem aproximados. E o que quer dizer princípio de igualdade num desses pensadores, o Peter Singer, né, que o Grupo 6 trabalhou agora. E aí, como é que vocês responderiam? Fernanda, Risa, Eric, Pedro, Kevin, como é que você responderia essa pergunta? O que significa falar de uma razão discursiva, né? De uma razão discursiva, de uma razão comunicativa? Aliás, menino, esse tema da razão discursiva isso tem sido cobrado no Enem com uma certa frequência, né? Eu acompanho o Enem já há uns 10 anos, mais ou menos, e desde então esse tema volta e meia ele aparece numa questão, sob o conceito de razão comunicativa, ou sob o conceito de ética discursiva, né? Volta e meia esse tema ele aparece aí numa questão. Portanto, é uma temática muito importante que a gente tem que se debruçar sobre ela com mais cuidado e pensar sobre ela com um pouquinho mais de cuidado. Ninguém tem dúvida, não? Tá tudo certo? Vocês são 10, né? Vocês são 10 e estão querendo enrolar para o tempo passar logo. O que é? Qual das duas alternativas? Entenderam tudo? Ou estão enrolando aí para o tempo passar logo? Hein, Fernando? Qual das duas? A ou B, Fernando? Qual das duas, Léo? A ou B? Mais ou menos? O mais ou menos é o quê, Fernando? Mais ou menos significa dizer o quê? O que é mais? O que é menos? O que ficou na dúvida aí? O que não entendeu? Gente, quando eu falo assim, dúvida, não quer dizer que o grupo tem que dar conta, né, de sanar as dúvidas de todo mundo. Vocês estão aprendendo. A obrigação aqui de sanar as dúvidas é minha, né? É minha. Então, eu dividi os grupos para os grupos colaborarem, né, para os grupos colaborarem na discussão, mas a obrigação de explicar isso aqui é minha. A gente não está fugindo da minha obrigação, não. Tá indo o quê, Fernando? O indo é o quê? Está escrevendo aí a pergunta? Quer falar no microfone? Não? Está indo? Vou reforçar depois. Beleza. Então, vai pensando aí enquanto você formula as dúvidas, formula a questão. Posso fazer um favor? Depende do favor, né? Depende do favor. Se você me pedir R$1 milhão, não tem como te fazer nesse momento. Colocar no portal o que os grupos estão trazendo, né? Pode ser. Depois a gente coloca lá essas questõezinhas lá. Não sei se vai ser hoje, tá? Que hoje a minha segunda-feira está tensa. Eu tenho que terminar um artigo até final da semana e nem comecei ainda. Aí está meio corrida essa semana, mas eu vou dar um jeitinho de colocar lá. Pessoas, vamos lá então. Nós tivemos hoje, na aula de hoje, depois eu vou voltar, tá, pessoas? Na semana que vem eu vou voltar nessas teorias todinhas novamente. Isso aqui foi, a princípio, uma socialização dessas ideias. Depois nós vamos voltar nisso, explicando assim de maneira mais detalhada. Vamos partir do seguinte pressuposto. A gente está debatendo ética moderna e contemporânea. Isto é, as teorias éticas que surgiram do século XVII em diante. Começamos com Kant, falamos da ética kantiana, do imperativo categórico. Falamos do utilitarismo, né, de Jeremy Bentham e Stuart Mill. Falamos dessa importante corrente ética do século XVIII e XIX. Depois nós falamos um pouco da transvalorização em Nietzsche, né, do existencialismo, da ética existencialista a partir do olhar de Sartre e Simone de Beauvoir. E, de certa forma, Hannah Arendt também, ela bebe um pouco do existencialismo.
falamos um tiquinho da importância dessas duas obras, da Hannah e da Simone, na constituição, na formação dos movimentos de emancipação da mulher, né? Uma vez que essas duas éticas partem do princípio da emancipação feminina, né? Da autonomia da mulher em relação aos processos, aos procedimentos de submissão em que a mulher foi colocada ao longo da sua história, tá? Falamos dessas. E chegamos a pensar agora um pouquinho as éticas ligadas à razão comunicativa em Habermas, ou ética discursiva, tá? Razão comunicativa ou ética discursiva são conceitos bem similares. E concluímos essas discussões dos grupos trazendo o princípio da igualdade em Petersia, né? Vamos lá, então, tentar sintetizar um pouco o que o grupo traz, o que os grupos trouxeram hoje para a gente conversar, para a gente discutir. Habermas, ele foi um importante pensador de um movimento, vamos dizer assim, um movimento intelectual, cultural, político, filosófico, um movimento multifacetado que aconteceu no interior da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? Alguém lembra o nome desse importante movimento? Já tem uma pista aí a partir do nome da universidade, né? A partir do nome da universidade onde esse movimento aconteceu, a gente já tem uma pista aí, né? Que foi um ponto para quem acertar de cara, né? Ponto para quem acertar. Grupo 5, qual foi o movimento que ele fez parte? Qual foi o movimento que ele pertenceu? Foi um importante movimento para nos ajudar a compreender a sociedade no século XX, né? A sociedade a título de política, de ética, de economia, de cultura. Esse movimento foi muito importante, foi muito expressivo para nos auxiliar na compreensão da sociedade nesses contextos aí. Alguém lembra? Alguém lembra? Lembra não? Lembra, Fernanda? Lembra, Risa? Lembra, Léo? Lembra, Tarcísio? Muito bem. Escola de Frankfurt. Ótimo. A Risa responde todas, né? Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela foi um movimento assim, multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Fizeram parte desse movimento, né? Filósofos, economistas, políticos, sociólogos, né? Juristas, pessoas das mais diferentes áreas das ciências e do conhecimento integraram essa chamada Escola de Frankfurt. E essa Escola de Frankfurt talvez tenha sido, talvez não, né, com certeza, tenha sido um dos mais expressivos e mais importantes movimentos intelectuais do século XX. Né? Sem sombra de dúvida, foi um dos mais expressivos e um dos mais importantes movimentos intelectuais do século XX. Habermas, né, o nosso jovem Habermas, fazia parte dessa chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt também, ela ficou conhecida como teoria crítica. A escola que propôs a chamada teoria crítica. Teoria crítica justamente porque os intelectuais de Frankfurt pretendem fazer uma análise da sociedade capitalista, né, no sentido de apontar, vamos dizer assim, as lacunas e os problemas que demandaram da economia capitalista. Tanto que esses filósofos, esses intelectuais pertencentes à Escola de Frankfurt, eles leram muito sobre Marx, né? Eles tiveram uma veia aí marxista, né? No sentido de fazer uma análise dialética da história. Quando a gente vai estudar Marx, possivelmente ano passado foi com Melina, né? Melina deve ter falado isso para vocês, de que o marxismo ele utilizou a dialética como instrumento para analisar a sociedade, inclusive para analisar as estruturas que compõem a sociedade capitalista.
né? Então, a Escola de Frankfurt, ela tinha muitos instrumentos, muitas ferramentas da teoria materialista de Marx, né, sobretudo da dialética marxista, utilizando isso para fazer uma análise da sociedade, para fazer uma análise da cultura, para fazer uma análise da história e assim por diante. O grupo se referiu aí na apresentação a Theodor Adorno, por exemplo. Adorno foi um importante intelectual da Escola de Frankfurt, né, um crítico da cultura, da arte, das mídias, né? Adorno foi esse importante teórico. Max Horkheimer também, outro importante teórico da Escola de Frankfurt, Habermas, enfim, foi um grupo muito completo de intelectuais muito potentes do século XX se propondo a fazer uma análise do capitalismo. Marcuse, perfeito, né? Perfeito, Herbert Marcuse, perfeito. Então, esses teóricos foram extremamente importantes para a gente entender a sociedade contemporânea, que na perspectiva que o Habermas está trazendo, é uma sociedade que vive de discursos, né? Que vive de discursos. Por isso, uma ética ligada aí ao discurso. E a gente tem aí entre nós, né, uma colega, professora de vocês, que trabalha muito essa questão da análise do discurso. A professora Fabrícia, inclusive, escreve sobre isso, né? Se tiverem oportunidade de conversar com ela sobre essas questões ligadas ao discurso, vocês terão uma riqueza de informações muito, muito grande, né? Uma bagagem de informação muito grande em relação a isso. O poder do discurso nas sociedades contemporâneas. Né? Como é que o discurso normatiza comportamentos? Como é que o discurso ele justifica posturas? Como é que o discurso às vezes é utilizado para manipulação? Como é que o discurso às vezes é utilizado para imposição de uma ordem ou imposição de uma ideia, de um dogma, né? E aí a gente pode pensar o discurso religioso, como é que ele normatiza comportamento, como é que ele normatiza valores, o discurso político, né? Então, Habermas foi um grande intelectual, muito estudioso dessa questão aí, do poder dos discursos, né? Como é que os discursos têm um peso, têm um poder muito grande de convencimento das massas dentro dessas chamadas aí sociedade de massa, né? Essa ideia de que, às vezes, um discurso ele consegue arrebanhar, arrematar uma multidão de pessoas e manipular essa multidão de pessoas, né? E o poder da oratória, o poder do logos, o poder da palavra, né? Como é que isso tem um peso muito grande nas sociedades contemporâneas, né? Nessa sociedade de massa, nessa cultura de massa. O Habermas estuda bastante isso. E, nesse sentido, o grupo trouxe isso muito bem na exposição deles, de que uma norma, ela só tem razão de ser, na perspectiva habermasiana, né, nos ambientes e contextos de democracia, uma norma só tem razão de ser se ela for validada pelo consenso. O que valida uma norma é o consenso, né? E aí o Habermas está fazendo vamos dizer assim, uma crítica muito séria, muito ferrenha aos regimes de caráter totalitários, né? Inclusive nazismo, fascismo. Ele está discutindo, confrontando esses regimes, né? Dizendo que se não há um certo consenso, essa norma não pode ser validada, ela não é ética, ela não tem razão de ser. E o que valida uma norma, né, o que deve produzir consenso, melhor dizendo, é o discurso. Né? O que deve produzir o consenso é o discurso. Não é nenhuma imposição, né? Não é nenhuma tortura, não é nenhum ato, de certa forma, de caráter genocida ou desumano, mas o consenso deve vir do discurso, da comunicação,
né? E aí o Habermas ele vai, de certa forma, fazer um elogio e uma crítica às democracias contemporâneas, né? No sentido de que, olha, a democracia ela é interessante porque ela é esse regime de governo onde as regras, as normas, as leis são vindas de um consenso, né? São vindas de um consenso, mas ele vai criticar, ao mesmo tempo, ao afirmar que, em muitos casos, esses consensos têm servido para justificar práticas despóticas, governos genocidas, mecanismos autoritários de poder, né? Quantas vezes a democracia tem servido apenas para justificar essas práticas, para legitimar essas práticas? E aí, se a gente fosse aprofundar um pouquinho, nós vamos vendo quantos governos de caráter fascista, genocidas, autoritários, que chegaram ao poder no século XX por meio do voto, por meio da democracia, né? Olha que coisa bizarra. Deveria ser justamente o contrário, né? A democracia deveria servir para fazer com que a vontade dos cidadãos, a vontade da maioria prevaleça sobre essas práticas de cunho autoritário ou não. A democracia tem servido apenas, ou em muitos dos casos, não vou dizer apenas, porque aí seria uma leitura recortada, né? Em muitos dos casos, a democracia tem servido para ascensão, como trampolim de ascensão de ditadores, genocidas, despóticos, fascistas e assim por diante. A teoria habermasiana, então, ela nos leva a fazer uma crítica dessa produção de consenso, né? A que custo tem sido essa produção de consenso? Qual é o preço que temos pagado por isso, né? E quantas das vezes os consensos têm servido para legitimação de autoritarismos e despotismos camuflados aí de democracia, né? Essa é talvez a grande contribuição da ética discursiva e da razão comunicativa de Habermas. É fazer com que nós entendemos, né, o poder, o peso desses consensos, o custo que eles têm gerado, a custo de que esses consensos têm sido produzidos e qual o interesse, né, que tem sido por detrás disso. Nós estamos vivendo exatamente no mundo esse momento em que as democracias têm servido de trampolim para ditadores, para governos de caráter fascista, para governos de caráter despóticos, né? As democracias têm servido para legitimar isso. E o Habermas ele fornece essa crítica para a gente fazer uma análise das democracias contemporâneas, né? No sentido de aperfeiçoá-las. Quando eu falo assim, para terminar, que o nosso tempo já está indo, que ele é crítico à democracia, não quer dizer que ele é contrário à democracia, tá, gente? Muito pelo contrário. Quando a gente fala assim, fulano foi crítico disso, não quer dizer que ele foi contrário à democracia. Ele é um grande entusiasta da democracia, né? Assim como toda a escola de Frankfurt foi uma grande entusiasta da democracia, mas entende que as democracias precisam ser melhoradas, precisam ser aperfeiçoadas com a participação das pessoas, com a participação popular, né? Somente o consenso, somente a comunicação, somente a interação, a participação das pessoas nos processos democráticos é capaz de melhorar e aperfeiçoar, né, a democracia, tá? Habermas é um teórico extremamente interessante para a gente entender esse momento da nossa cultura, esse momento que o nosso mundo está atravessando. Rapidinho assim, né, o tempo é muito curto, não dá para a gente aprofundar em muitos detalhes, mas fica aí a instigação para quem quiser aprofundar nessas leituras, eu acho que vale muito a pena, tá? Aí na semana que vem a gente pega esses teóricos, né, e volta um pouquinho em cada um deles, pontuando os aspectos mais importantes aí, tá? Da minha parte é isso. Linda semana, né? Fim de semana tá longe ainda. Linda semana para todos vocês.
Tenham todos um bom dia. Espero que possam estar aproveitando dessas discussões para crescer e aperfeiçoar o conhecimento de vocês, tá bom?